A paz do Senhor, Igreja Metodista Memorial, a paz do Senhor para todos aqueles que estão nos assistindo através do canal do YouTube, através do Facebook da Igreja Metodista Memorial. Meu nome é Juliana e sou membro da igreja. Estou aqui hoje para compartilhar com todos vocês, com os membros e aqueles que nos assistem, algo da palavra do Senhor para nós. Eu queria ler com vocês, para iniciarmos a nossa reflexão, Salmos 51, a partir do versículo 1 ao 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa foi vamos dizer, uma oração de Davi, quando ele peca, contra o Senhor, quando ele tem um relacionamento com Batseba, esposa de um dos seus soldados, que está na guerra. E ele, então, planeja a morte de Urias para ficar, então, com Batseba. E aí ele se arrepende verdadeiramente, coloca sua vida diante de Deus através desse Salmo 51 que hoje lemos. Para você que está assistindo no YouTube, pelo Facebook, o título desse vídeo, ele traz uma pergunta: me arrependo só do que não fiz? O título traz algo que provavelmente a gente já deve ter escutado em letras de músicas seculares. Traz algo que a gente sempre escutou, eu mesmo, quando mais jovem, não que eu seja velha, mas é algo que provavelmente quando a gente é jovem a gente fala, eu me arrependo só do que eu não fiz. É muito comum, principalmente jovens, a gente não pensa muito nas consequências dos nossos atos, Então eu, quando era jovem também, já passei por isso, quando era mais jovem, já passei por isso. De cometer, de falar, de cometer erros, A gente sempre está cometendo erros, pecados, e já passei também pelo erro de falar. Não me arrependo me arrependo só do que eu não fiz, Ou eu não me arrependo de nada do que eu tenha feito na minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo exatamente igual. Bom, e eu falava muito assim, eu não me arrependo dos meus erros, porque os meus erros do passado me fizeram ser quem eu sou hoje. Os erros que eu cometi no passado fizeram com que eu seja, fizeram com que eu me tornasse o que eu sou hoje. Eu estava refletindo, será que eu precisava cometer aqueles erros que eu cometi no passado para que eu me tornasse quem eu sou hoje? Hoje eu sou uma mulher realizada, estou muito satisfeita com a vida que eu tenho. Então será que eu precisaria mesmo ter cometido aqueles erros que eu cometi? Foi necessário realmente para a formação do meu caráter, para a formação dos meus princípios, que eu cometesse aqueles erros? Hoje eu penso de forma diferente. Hoje eu penso que, conhecendo a palavra de Deus, eu sempre fui da igreja metodista, mas não conhecia Deus como eu conheço hoje.
E hoje eu posso afirmar com toda certeza que o meu caráter não foi formado pelos erros que eu cometi. O meu caráter, ele é formado, ele ainda é formado, ele foi formado e ele ainda é formado e forjado diariamente por Deus e não pelos erros do meu passado. Por que que eu digo isso? Porque conhecendo a palavra do Senhor, através do exemplo de Jesus, é que eu devo formar o meu caráter. Então, eu afirmo que Jesus quem muda e vem mudando dia após dia o meu caráter. Bom, eu vou contar para vocês, eu gosto sempre de exemplificar através de um testemunho da minha vida, né? Porque muitas vezes as pessoas que assistem as ministrações, né, tanto ao vivo quanto pela internet, acham que muitas vezes as pessoas que estão falando não passam pelas dificuldades, né, que todos passam, ou são melhores, são isentas, né, de todos os erros, de cometer todos os erros, de cometer pecados. E não é bem assim. Então eu vou falar um pouco de como foi alguns erros que eu cometi no passado, principalmente quando era muito jovem. Bom, eu tinha um péssimo hábito da mentira, né? Mas por que que eu mentia? Principalmente eu mentia muito na escola. Eu mentia porque eu achava que se eu contasse algo, né, que as pessoas achassem legal, por mais que eu não fosse aquilo, que eu não fizesse aquilo que eu estivesse falando, eu achava que as pessoas iam me achar mais legal, eu achava que as pessoas, né, iam me achar melhor do que, na minha opinião, eu realmente era, né? Eu queria ser aceita na turminha, na panelinha, eu queria ser da galerinha mais legal, fazer parte da turminha descolada. Então acabava omitindo alguns fatos, contando algumas mentiras. E foi assim durante o meu período escolar praticamente inteiro, tanto do ensino fundamental, né, ensino médio não lembro muito, mas mais no ensino fundamental. Meus 12, 13 anos. Mas eu queria que todos gostassem de mim, que eu sempre gostei de ser o centro das atenções, e eu achava que eu precisasse mentir para poder conseguir isso. Mas a gente não consegue manter, né, aquelas mentiras, aquela aparência por muito tempo. E sempre dava errado, sempre era descoberto, e todo mundo me zoava do mesmo jeito. Enfim, então, aos 13 anos, mais ou menos, creio eu me converti. E aí, através dessa minha conversão, eu sempre frequentei a igreja metodista. E lá eu aprendi nas classes de escola dominical que tinha algo mais importante do que a aparência, porque na igreja eu fui muito bem recebida. Através do pastor Natanael, ele elogiava a minha voz. E aí eu fui sendo útil dentro da igreja e isso me fez despertar que no mundo lá fora, na escola, para os colegas da escola, eu poderia ser, né, um patinho feio, algo, mas lá na igreja, nos caminhos do Senhor, eu tinha algo mais a oferecer, eu era importante ali dentro daquela igreja. E isso me fazia bem. E foi através disso que eu me converti. Bom, e aí eu comecei a entender que a opinião das pessoas não faziam a minha personalidade, e sim Jesus que moldava a minha personalidade. Mas com a ajuda, né, eu comecei a entender isso com a ajuda da minha mãe, com a ajuda do professor de escola dominical, com a ajuda dos pastores. E essa minha caminhada na igreja após a minha conversão não foi fácil. Não foi fácil, porque mesmo após a minha conversão, o pecado da mentira estava tão forte em mim
que mesmo após a conversão eu não consegui mudar da água para o vinho, né? Muitas pessoas acham que quando vou para a igreja que todos os meus problemas vão se acabar. Mas o pecado ele fica, gente. Se a gente não se arrepender, o pecado ele fica. Então, assim, o pecado da mentira estava tão entranhado em mim, estava tão colado, que eu já nem achava que era pecado. Eu achava que já era algo normal, mesmo depois da minha conversão. Então demorou muito tempo para que o Senhor fosse me tratando. Não foi do dia para a noite. Foi algo gradual. À medida que eu conhecia a palavra do Senhor, e aí eu me sentia constrangida, né, a mentir novamente. Eu me sentia constrangida pelo Espírito Santo a não fazer mais aquilo, né? E o que eu quero dizer com esse testemunho? Se eu continuasse a mentir para agradar as outras pessoas, né, mudando a minha atitude e tal, se eu não tivesse me convertido, se eu não tivesse, né, conhecido a palavra do Senhor naquela época, né, por mais que demorou para que eu mudasse realmente de atitude, possivelmente eu teria experimentado drogas, né, teria tido experiências que talvez tivessem prejudicado a minha vida até hoje. Eu queria que as pessoas me aceitassem, eu queria ser amiga de todo mundo, então, por eu querer isso, provavelmente, se eu não tivesse conhecido a palavra do Senhor, eu provavelmente teria experimentado drogas por influência dos amigos. Bom, e há pouco tempo eu reencontrei uma colega desses tempos de escola. Ela era, assim, como eu, a gente até se falava bastante, não éramos amigas, assim, mas a gente se falava. E ela era como eu. Ela queria se enturmar, mas ela, infelizmente, ao contrário de mim, ela não conheceu Jesus, ela não teve, né, a mesma experiência que eu tive com o Senhor. E ela acabou se envolveu primeiro, né, nos grupinhos, nas turminhas de amigos. Alguém ofereceu um cigarro, ela aceitou. Começaram as festinhas, começou a bebida alcoólica, o cigarro e passou depois para as drogas mais pesadas, ilícitas. Ela se internou algumas vezes, mas eu encontrei com ela há pouco tempo e ela ainda não tinha se livrado do vício. E isso trouxe sérias consequências para a vida dela. Ela não se dá bem com a família dela, tem um certo afastamento, ela tem uma filha e ela teve um afastamento com a filha dela, não tem um vínculo tão forte com a filha, né, por causa desses problemas com o vício. Então, eu posso dizer literalmente que Jesus me salvou. Ele me salvou da vida de mentira, uma vida de aparência. E hoje o que eu percebo é que muitos jovens, muitos adolescentes ainda estão se deixando levar por uma vida ainda feita de mentiras e aparências. Basta a gente clicar, a gente abre as páginas, né, do YouTube, dos blogueiros, dos digitais influencers, e aí a gente consegue observar. Muitos estão tendo problemas com depressão, muitos artistas tendo problemas com drogas, mas o que importa é a quantidade de seguidores, né? O que não importa o que a pessoa tem que fazer para conseguir a foto mais curtida, para conseguir mais comentários. O que importa é a quantidade de seguidores e quantas pessoas vão olhar para mim. Há relatos de jovens que morreram se arriscando por uma foto mais radical, né? Jovens que nas redes sociais postam de viagens, uma vida luxuosa. Começou aí uma onda de ostentação. O arrependimento é a chave para a mudança. O arrependimento, ele é o reconhecimento do pecado, é o reconhecimento do erro. Não vai parar
de uma hora para outra. Não é que a pessoa vai se converter e vai mudar de uma hora para outra. Não é mágico, mas é algo, como eu disse no testemunho, algo gradual. O Espírito Santo de Deus nos constrange a não cometer mais os mesmos pecados. E por que devemos nos arrepender dos nossos pecados, do que fizemos, do que fazemos ainda, né? Porque ninguém está isento de não cometer pecado. Por que nós devemos nos arrepender? Primeiro é porque o arrependimento ele traz vida. Em Ezequiel, capítulo 18, 32, diz: Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Segundo motivo por que devemos nos arrepender. O arrependimento ele traz paz, traz curas, como diz em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e versículo 32. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E o terceiro motivo é que o reino de Deus, o reino dos céus se aproxima, como diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segundo a teologia, eu estava pesquisando, agora estou lendo mais, né? Estou tendo um pouco mais de tempo para ler artigos teológicos, né? Não sou formada em teologia, mas eu sou uma curiosa, vamos dizer assim. Eu tento exercer a minha fé da forma mais racional, da forma mais inteligente. Então eu pesquiso bastante sobre teologia. Então, eu estava pesquisando e achei que existem dois tipos de arrependimento. O primeiro arrependimento é chamado de atrição, que é um arrependimento raso, um arrependimento vazio, superficial, né? Que ele é muito da reação humana. Esse arrependimento de atrição é mais pelo medo do castigo, das consequências, aquele arrependimento que ele se arrepende, mas só porque ele tem medo do castigo, ele tem medo das consequências. Ele simplesmente está arrependido porque ele está lamentando as perdas causadas pelo pecado, pelo erro. É o exemplo de Judas quando trai Jesus. E o segundo exemplo, o segundo tipo de arrependimento é o arrependimento da contrição, que esse sim é o arrependimento verdadeiro. Reconhece o pecado e se afasta dele. Assim como Davi, nos salmos que nós lemos. É o arrependimento que causa o quebrantamento do coração. E aí, muitas vezes a gente está lá na igreja adorando e na hora de orar a gente fala: ai, Senhor, me dá um coração quebrantado e contrito. Muitas vezes a gente repete porque escutou alguém falando, achou bonito e muitas vezes a gente não sabe o que é. O que é um coração quebrantado? O que é o quebrantamento? É um coração vencido, né? Um coração domado pelo amor do Senhor. É um coração leve, é um coração calmo, aquele coração que está rendido nas mãos do Senhor. Isso é o quebrantar. E o coração contrito, que vem do arrependimento de contrição. O contrito é aquele arrependimento do pecado motivado pelo amor de Deus. E não pelo castigo, e não pelas consequências. Bom, diante de tudo, eu posso afirmar: eu me arrependo do que não fiz? Não. Eu louvo a Deus pelos erros que eu não cometi e me arrependo dos erros que cometi e louvo a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça
que através dele nos enviou o seu Filho único para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que a gente tivesse a possibilidade de se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Amém? Espero que tenha sido bênção na sua vida, jovem, principalmente. Tome cuidado com as aparências e se arrependa também do que você fez, de algo que você tem feito. Está em tempo, né? Esse é o tempo de arrependimento, é o tempo de quebrantamento, porque o reino está próximo. Amém? E é melhor você viver uma vida de paz, tranquilidade, com a verdade. Amém? Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Senhor Jesus, Tu és bom em todo tempo. Sou grata pela Sua graça e misericórdia. Perdoe os nossos pecados. Dá-nos um coração quebrantado e contrito diante de Ti. Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e glória sejam dadas a Ti, pois Tu és Rei soberano sobre toda a terra e céus. Eu Te louvo e Te bendigo por tudo que tens feito e há de fazer. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém.